Estamos aqui hoje para conversar a respeito da justiça de Deus, da misericórdia e da justiça do Senhor. Conversamos no tópico anterior, no último vídeo, a respeito do perdão dos pecados, de um Deus que é compassivo, de um Deus que recebe o pecador, que está arrependido, que está disposto a mudar de vida, e um Deus que recebe como pai, como aquele pai lá da parábola do filho pródigo, que recebe o filho arrependido, o filho pecador arrependido e limpa os pecados através da fé em Cristo, do sacrifício de Cristo. Pois bem, hoje nós vamos entender um pouco a respeito do caráter de Deus, justiça, do aspecto justiça do Senhor. Nós vamos estudar o livro de Apocalipse no que diz respeito ao verso 11 a 15, que fala do julgamento. Especificamente, é um trecho bem curto, uma perícope bem curta, mas que fala alguns aspectos do julgamento, do dia do julgamento do Senhor. Vamos iniciar a leitura com a leitura de Deuteronômio, capítulo 7, versos 9 a 11. Deus disse a Moisés: Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até 1000 gerações os que amam e cumprem os seus mandamentos. O verso 10. E dá pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que odeia, prontamente ele o retribuirá. Verso 11. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Isso vem a corroborar, ratificar o que nós temos falado aqui nos vídeos anteriores. A relação com Deus passa pela lei, pelo cumprimento, lá em Êxodo 20, dos seus mandamentos. O próprio Jesus, o próprio Cristo, lá em Mateus 5, diz que ele não veio para abolir a lei. Ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Qual é a lei? A lei que o Senhor amado, o Senhor Deus Yahvé estabeleceu é uma lei indiscutível. Nós não temos que debater os aspectos de cada um daqueles mandamentos. Não, nós temos que cumprir. É isso que é o desiderato, é isso que é o propósito das Escrituras. Levar e proclamar o Evangelho de Cristo. Qual é o Evangelho de Cristo? Trazer ao Pai, trazer as pessoas ao cumprimento da lei de Deus, ao cumprimento dos mandamentos de Deus. E não a libertinagem, e não a liberdade sem parâmetros, sem limites. Não é isso. Não é simplesmente vou dizer crer, eu creio em Jesus Cristo e tá bom, estou salvo, eu e minha casa. Não, não é por aí. É o que a palavra de Deus fala. O que a palavra de Deus fala não é isso aí. Não é simplesmente só crer e vou continuar levando a vida que eu sempre levei. Vou continuar agindo da maneira como eu sempre agi, falando as mesmas coisas, tendo os mesmos... Não. Crer em Deus, ter fé, é mudança radical e total de hábito, de atitude. Por quê? Davi disse, em pecado fui concebido, nasci em pecado me gerou, fui gerado em pecado, fui concebido em pecado. Então todos nós somos concebidos no pecado. O pecado que já vem lá de Adão nos é transmitido. Então nascemos numa cultura de pecado, numa sociedade de pecado, num grupo organizado social que cometem pecados a Deus. Transgressões à lei de Deus. Uma sociedade, um país, uma nação que transgride a lei de Deus. A lei moral do Senhor, os 10 mandamentos. Que Deus não simplesmente não existe. É deixado de lado, se cria paralelamente regras que vêm atentar contra o ensino do Senhor, contra a Bíblia. E vocês sabem disso. Isso é visível, é notório e muitas vezes declarado. Muitas vezes explicitado de maneira inequívoca. Mas, pois bem, então continuando o que nós estávamos falando aqui, vamos analisar o que Deus fala na sua palavra. Deus fiel, ele guarda a aliança, ou seja, ele cumpre as suas promessas. Não é um Deus como o ser humano é, o ser humano que tem a tendência à mentira, que tem a tendência a voltar atrás. Não, é um Deus que estabeleceu um elo com o homem e ele vai cumprir esses desígnios
que ele estabeleceu. Guarda a aliança, guarda as promessas. E a misericórdia é um Deus compassivo, um Deus que está aberto ao perdão. Isso nós vimos no vídeo anterior também. Aos que o amam e cumprem os mandamentos. Lá no verso 9 do capítulo 7 de Deuteronômio. Ele tem uma restrição ali. Aos que o amam, ele guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações. Aos que o amam e cumprem. E cumprem. Olha o aditivo. E cumpre os seus mandamentos. E aí ele fala que dá pago diretamente que os odeia no verso 10. Fazendo perecer. Não será demorado para o que odeia, prontamente ele retribuirá. Vamos passar diretamente, o nosso tempo é um pouco curto, vamos passar diretamente ao livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15. Diz João aqui, João está narrando aqui. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. No verso 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Aqui não diz que as pessoas são julgadas pela sua fé. Se tem mais fé ou se tem menos fé. O que tem mais fé é salvo, o que tem menos fé não é. O que ele está falando aqui, ó. E os mortos foram julgados segundo o quê? A sua fé? Não, não é o que está escrito aqui. Eu estou lendo aqui. Obras. Segundo as suas obras. Conforme o que se achava escrito no livro, nos livros. No verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Novamente o apóstolo João aqui enfatiza obras, não fé. Aqui não está escrito segundo a sua fé. Eu estou falando do julgamento. É claro que o próprio Cristo ensinou. Quem crer nele será salvo. Está escrito. Está lá na doutrina de Cristo. Quem crê em mim será salvo. Então, a salvação não vem pelas obras, a salvação pela fé. Mas o julgamento vai passar por um julgamento. E esse julgamento vai ser pedido, vai haver uma prestação de contas. Cada um vai prestar contas pelo que fez, pelas suas obras. Sim, vai passar por um julgamento, o juízo de Deus, e Deus vai analisar de acordo com as obras. Então é importante. E qual é as obras? Cumprir os mandamentos. Então a fé em Cristo, ela te possibilita você ser perdoado dos pecados. A fé no sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo ele tem o poder de perdoar os pecados. Agora, isso não exclui as obras. Fé e obras andam junto de acordo com Tiago. O próprio Tiago ensinou. A fé sem obras é morta. Então, fé e obras, elas coexistem. Um não exclui o outro. Crer, como já estudamos, é ser, é agir, é se comportar de acordo com a lei de Deus. Então a lei de Deus, ela não é excluída pela fé. Ela não é excluída. Então, fé e obras, de acordo com o livro de Tiago, como nós vimos, elas coexistem. A fé sem obra é morta, é inválida. Então tem que ver a obra. E a obra é útil para quê? Vai ser usada para quê? Como critério do julgamento aqui. Então as pessoas vão ser julgadas pelas obras. Lá em Mateus 25, o próprio Cristo diz, vai ser julgado pelas obras. Onde ele diz que ele vai aportar os bodes das ovelhas. O que é isso? Que ele fala lá, estive preso, não fosse me visitar. Estava nu e não me vestisse. Estive com fome, não me deste que comer. Quando ele fala isso, ele fala de obras. Isso é atitudes concretas. Então, a fé não exclui as obras, as duas andam junto. Você precisa das duas. Nós precisamos das duas. Precisamos crer em Deus, na salvação, porque a remissão dos pecados, o perdão vem pela crença em Cristo. Mas precisamos também, para e passo, concomitantemente, praticar as obras de Deus. O que é as obras? Cumprir a lei de Deus, cumprir a misericórdia, o altruísmo, a caridade. Cumprir os mandamentos. O próprio Cristo disse, enfatizo, eu não vim para abolir a lei, para cumprir a lei. E quando ele ensinou lá em Lucas, no livro de Lucas, aquele jovem rico, a obter a salvação, perguntou, mestre, o que eu vou fazer a salvação? Cumpra os mandamentos. Então,
nós vamos ser julgados pelas obras também. Que isso sirva de reflexão hoje, que possamos ter as obras, cumprir os mandamentos de Deus e praticar as obras de Deus, a vontade de Deus, e ter a fé em Jesus Cristo pelo perdão dos pecados. Vamos orar a Deus e vamos estudar mais a palavra de Deus. Deus abençoe.